Olá, gente, segunda série, português. Então, a gente vai, nessas duas últimas aulas, a gente vai encerrar, né, definitivamente a terceira unidade para vocês fazerem a prova online, de acordo com as orientações da escola, né, da coordenação. Então, a gente vai revisar. Essa primeira eu dividi, não é? Porque é muito conteúdo sintático, então eu dividi para essa aula os tipos de predicado e predicativos. Inclusive, nesse último plantão, já comecei a revisar propositalmente, porque eu sabia que a gente já ia dar início à revisão, ok? Então, lá no plantão, eu já tinha abordado sobre, dentro do predicado, qual era o elemento mais importante que a gente deveria analisar. Eu coloquei aqui minha slide, deixa eu ver, viu, gente? Já eu chego ali, mas é pareção. Então, dentro do predicado, quais são... Existe núcleo do sujeito, professor? Existe, é o próprio nome. Existe núcleo do predicado? Existe. Inclusive, existem dois tipos, né, de núcleos do predicado. Existe aquele núcleo, né, deixa eu botar aqui até a palavrinha. Aquele núcleo que é o elemento mais importante, que é o próprio verbo e de ação, viu, gente? Professora, verbo de ligação é núcleo? Não, inclusive no plantão eu disse tanto para vocês assim, gente, verbo de ligação só serve para ligar a característica ao sujeito. Então é o verbo de ação que é núcleo, certo? E o próprio nome, que no caso, nesse caso aqui vai aparecer, não vou dizer que é um adjetivo sempre, porque às vezes aparece, não aparece adjetivo, então é o nome. Pronto. Então, eu tenho dois núcleos do predicado. O verbo que tem que ser de ação e o nome, ok? Por exemplo, professor, assim, ó. O rapaz saiu feliz. Então, quais são os dois núcleos? Professora, nessa frase tem dois núcleos, porque tem pouquinhas palavras, né, gente? Se a gente fizer a pergunta, quem saiu feliz? Eu tenho um rapaz, que é um sujeito. Lembrando que eu falei com vocês que o sujeito ele pode ser de ação. Eu tenho um sujeito que recebe a ação, que é um sujeito paciente. E eu tenho aquela informação que declara algo sobre o predicado. Nesse caso, eu tenho um sujeito que faz ação, sujeito agente, né? Porque ele saiu feliz, foi ele que saiu. Bom, o que sobrou aqui, né? Sobraram duas palavrinhas. Então, eu tenho aqui dois núcleos. Nesse caso, sim. Por quê? Porque eu afirmei o seguinte, que eu tenho dois núcleos do predicado. Aquele que é um verbo de ação e o nome. Será que é isso que tem aqui, professora? Tem, olha. Eu tenho o verbo sair, que é a ação de sair, né? Que é ação. É repetitivo, né? Falar, né? Eu tenho a ação de sair, porque é a ação de sair. E eu tenho feliz, que é o estado, que é o nome. Então, eu tenho dois núcleos aqui. Eu tenho duas informações dentro desse predicado, certo, gente? Então, no predicado, quais são os dois elementos mais importantes? O verbo de ação, os dois núcleos, viu? O verbo de ação e o nome. E o verbo de ligação? Eu até coloquei isso, eu vou colocar novamente. Eu vou colocar os garotos. Os garotos permaneceram. Eu acho que eu usei esse verbo permanecer. Vou colocar outro verbo, continuar. Os garotos continuaram. Ó, continuaram. Vou colocar atentos. Vejam só. Professor, aqui. Olha, toda vez que a gente faz uma análise, eu já falei isso para vocês, a gente precisa identificar o sujeito. Por quê? Porque o que sobra é predicado. Fica mais fácil, né? A gente limpa a frase. Então vamos lá. Quem foi, né? Quem continuou atento? Quem foi, né? Quem foram, né? Que continuaram atentos? Os garotos. Então, como eu quero só estudar o predicado, eu isolo o sujeito. Isso aqui, acabou. Vamos ver o que tem no predicado. Eu tenho continuar e tenho atento. O que foi que eu disse para vocês? Não sei se tinha ali, deve ter. Olha, o verbo de ligação é aquele verbo que informa o estado.
E eu digo assim o seguinte, na gramática, né, ele não tem muita serventia, vamos dizer assim, pobrezinho desse verbo de ligação. O próprio nome está falando, né, gente? Liga a característica ao sujeito. Ao sujeito. Ele só faz isso, professora, ele na verdade informa o estado. É ele que faz esse papel. Qualquer verbo que esteja, e vocês entenderam, gente? Qualquer verbo que esteja ali, ligando uma característica ao sujeito, ele vai ser um verbo de ligação. Olha o verbo ficar. Os garotos ficaram atentos, não é? Então, observe o seguinte, que eu vou ter um verbo de ligação que também é chamado de copulativo, né? Que eu falei para vocês que eu já tinha visto esse nome, né? Que vai que... Copulativo, né? Esse copulativo é de copular, é de unir esse termo. Esse copulativo. Tem até esse nome aí também é usado em outros aspectos, em outros contextos. Mas nesse contexto aqui, ele está falando que copular é unir, né? Unir. Então, eu tenho... Os garotos continuaram atentos, eu tenho um verbo de ligação que está ligando a característica. Olha só a setinha, né? A setinha não é à toa, né? E eu tenho um estado. Então, gente, onde é que eu quero chegar? Professora, é por isso que a gente identifica os elementos do predicado, para a gente classificar o predicado? Com certeza, com certeza. Então, vamos ver aqui, né? Coloquei características do predicado. O predicado sempre possui um verbo, porque nós temos verbos de ação, temos verbos de ligação, temos verbos que indicam fenômeno da natureza. Eu até disse o seguinte, gente, eu tenho até oração sem sujeito, não é? Eu não tenho uma oração que não tem sujeito, de acordo com a gramática, que é a oração, que é o SS, que é o sujeito inexistente, mas eu não tenho oração sem verbo. Inclusive, olha a expressão que eu usei, oração sem verbo, sem oração porque tem verbo, não é? Aí os tipos de... Olha onde eu queria chegar. É que eu não sei se eu posso ir para o lado de lá. Acho que eu posso, mas eu quero ficar aqui, olha. Quais são os tipos? Olha, predicado verbal. Você já tem isso, nominal e verbo nominal. Gente, tem que memorizar. Eu acho que vocês já memorizaram. Não sei se isso aqui, esse tipo de já falei para vocês, né? Que gramaticalmente falando, a gente faz isso aqui só para ser mais rápido possível, né? Que é o PV, né? Então, predicado verbal tem que ter verbo no predicado, né? Predicado nominal tem que ter o quê, gente? Verbo de ligação mais estado. Eu sempre faço isso com vocês em sala, porque é o esqueminha da memorização. E o predicado verbo nominal, ora, se eu tenho verbo e eu tenho nome, eu tenho os dois, eu tenho ação mais estado. Aqui no quadro mesmo já tenho, né? Se eu tenho aqui saiu feliz, eu não tenho ação mais estado, só é bater o olho lá embaixo, ó. Ação mais estado, eu tenho predicado verbo nominal. Certo, gente? Só é bater aqui o olho, ó. Se eu tenho verbo de ligação mais estado, aí eu bato aqui. Quem é que tem VL mais estado? PN, predicado nominal, certo? Eu não coloquei um predicado verbal. Posso colocar, só é apagar aqui o feliz. O rapaz saiu, ponto. Só teria o verbo de ação, predicado verbal. Aí ele coloca o conceito, né, gente? Tudo aquilo que não faz parte do sujeito, por isso que eu falo, encontra o sujeito, que sobra predicado. Tipos de predicado, já expliquei, ali é só para vocês memorizarem mais um pouco, né? Ele traz ali exemplos, né, gente, nesse mapa mental, organograma, enfim, nessa imagem. Tem lá em cima, ó, nominal, o núcleo é o predicativo do sujeito. Bom, ali é porque ele já está dando nome aos bois, né? Ele já está dizendo que esse estado aqui, sintaticamente falando, é o predicativo do sujeito. Só é vocês procurarem. Aqui não é o estado do sujeito, então aqui é o PS, predicativo do sujeito, né? Aqui não é verbo de ligação, aqui não é o estado
do sujeito ligado pelo verbo de ligação, ou o verbo de ligação, então aqui é PS. Aqui em cima, gente, o verbo de ligação está escondido, não é? O rapaz saiu e estava como? Feliz. Aí o verbal, ó, aparece com o verbo de ação, claro que são os verbos transitivos e intransitivos. O professor corrigiu as provas, estão vendo lá, ó. O professor gosta de o quê? De presentes, e o professor saiu da sala. Então ele foi colocando todos os verbos de ação. Quem corrige, corrige, corrige algo, aliás, quem gosta, gosta de algo, de alguém, quem sai, sai. Tudo verbo que indica uma ação. Já o verbo nominal é a junção, olha o próprio nome, verbo e o nome. A menina exibiu a sua nota orgulhosa, olha. A menina, é porque não tem mais, deixa eu botar aqui. A menina exibiu, eu vou usar essa frase, vou colocar aqui por causa do próximo conteúdo. Repare só. Tem ali, né? A menina exibiu a sua nota orgulhosa. Olha. A menina exibiu sua nota e a outra, gente, o garoto deixou sua irmã curiosa. Vejam só, coloquem as duas frases no caderno. Sua irmã curiosa. Eu só vou colocar uma setinha para vocês observarem o seguinte. Nós estávamos analisando bem assim. O rapaz saiu feliz. Nós estávamos dizendo o seguinte, que feliz, olha a setinha, né? Estava caracterizando o rapaz. Está dentro do sujeito. Não foi isso? Pronto. Ali eu tenho orgulhosa e curiosa. Orgulhosa é a menina, gente. Curiosa, nem queria como seu garoto, não é? Nem teria como. Mas ali é feminino, feminino. Então, a menina exibiu a sua nota orgulhosa. Orgulhosa está se referindo o quê? A menina ou a nota? Essa é a pergunta. Curiosa, isso nem parece curiosa, né? Está se referindo à irmã ou ao garoto? Então já a gente volta para essas duas frases, porque os tipos de predicado, vem agora o predicativo do sujeito, já sabemos quem é ele, já revisamos. Eu tenho aqui o verbo de ação, que é um VI, aqui eu tenho estado, a característica do sujeito ligado por um verbo de ligação, que está aqui escondido. Vou botar ele pequenininho aqui. Então, aqui é o predicativo do sujeito. Mas será que aqui tem predicativo do sujeito, gente? Vamos ver em cima. Com base no conceito, eu tenho que ter uma característica do sujeito ligado pelo verbo de ligação, mesmo que esteja escondido. Então, a menina exibiu a sua nota orgulhosa. Qual era o estado da menina? Ou era a nota que era orgulhosa? Essa é a pergunta, né? Era a nota orgulhosa. Está se referindo à nota ao estado da menina, que ela se encontrava orgulhosa, feliz, né? Reconhecendo o seu estudo, não é isso, gente? Então, nesse caso, esse orgulhosa está se referindo à menina, que está dentro do sujeito. Gente, para fazer esse tipo de análise, tem que olhar a frase inteira, tá? Então, só vou voltar aqui, ó. Orgulhosa está se referindo à menina. Como é que a menina exibiu? Ela estava como? Olha o estado dela. Mesmo que o verbo de ligação está aqui escondido. Aqui está o predicativo do sujeito, tá? Já o predicativo do objeto, para a gente encerrar... Não, senhor, já estava aí, né? Eu coloquei só PS aqui, mas tem um predicativo do objeto que eu não coloquei, mas eu vou colocar aqui, ó. Já o predicativo do objeto é uma característica, você já tem isso, mas é bom relembrar, característica do objeto. Vamos ver se é uma característica do objeto se tem aqui. Quem deixou sua irmã curiosa? O garoto, um elemento dentro do sujeito.
Quem deixa, deixa algo, deixa alguém, deixa alguma coisa. Ela deixou o quê, gente? Sua irmã. E qual era a característica dessa irmã? Olha a setinha que diferente. Aqui a setinha está levando, está apontando o sujeito, mas aqui não, gente. Olha, curiosa está se referindo à irmã. Aqui ele não é objeto direto, então tem uma característica do objeto. Só atenção para não trocar os termos, não é, gente? Porque como os dois são predicativos, mas vocês não vão trocar, porque a gente já reforçou bastante. Até a nossa próxima aula. Pronto.